Muito bem, bom dia, queridos. Vamos aí para a nossa segunda palestra dentro da teologia dispensacionalista. Agora pela manhã eu trabalho com vocês o chamado sine qua non. Sine qua non quer dizer basicamente aquilo sem o que deixa de ser ou não existe, né? E vocês perceberão que aquilo que eu vier a trabalhar não são distintivos absolutos do dispensacionalismo. Outras vertentes vão concordar com um ponto ou outro, mas não necessariamente com a ênfase que o dispensacionalismo dá a esses aspectos, né? São verdades ou convicções fundamentais que sustentam ou demonstram a validade do sistema. Não é no sentido de um pilar que, se você arrancar, desmorona o castelinho de cartas. Essa não é a ideia de uma perspectiva sine qua non, mas é um aspecto distintivo, característico, ênfases peculiares do sistema dispensacionalista. Muito provavelmente cada autor vai trabalhar um sine qua non, alguns deles enfatizando 3 aspectos, outros 5, eventualmente até 7 ou 9 distintivos. Isso depende da ênfase que você dá a estes elementos em comparação ou contraste com outras vertentes teológicas, tá? O sine qua non mais conhecido é do Charles Riley, quando ele fala da distinção entre Israel e Igreja, hermenêutica histórico-gramatical literal, inclusive da profecia, e a glória de Deus como o fio condutor, né, o elemento unificador da história. Na palestra que me pediram para trazer para os irmãos, foi para que eu desenvolvesse aquilo que eu entendo ser um sine qua non, interagindo até com outros autores. Eu percebo 5 elementos aqui bastante importantes para uma compreensão aí do dispensacionalismo. A progressividade da revelação, ela poderia ter sido colocada dentro dos aspectos hermenêuticos, dos fundamentos hermenêuticos, poderia tranquilamente. Eu prefiro, num determinado momento, tratar como um sine qua non, dada a ênfase que devemos ter, ou a compreensão mais completa, mais orgânica dessa progressividade. Uma hermenêutica literal da profecia bíblica, sem desconsiderar outros sentidos, como figurado, simbólico. Como eu já trabalhei este tema ontem, eu passarei por cima dele, né, só mencionando aqui. Terceiro, uma compreensão das continuidades e descontinuidades entre Antigo e Novo Testamento. Basicamente toda a vertente teológica considerará uma possível continuidade ou descontinuidade, mas os aspectos da descontinuidade, ou aspectos maiores, uma ênfase maior na descontinuidade, é uma característica bem marcante do dispensacionalismo. Uma significativa distinção entre Israel e Igreja e um propósito doxológico da história, tá? Tentarei trabalhar o máximo possível, aí dentro do tempo, esses aspectos, tanto numa conceituação teológica, quanto numa fundamentação bíblica também, exegética desse material. Muito bem, revelação, progressividade da revelação. A revelação é o processo pelo qual Deus desvenda ao homem seu caráter e eterno desígnio, bem como o resultado desse processo, qual seja a verdade divina manifesta ao homem. Tradicionalmente, nas categorias da teologia sistemática, entendemos revelação como geral e específica, e por geral entendamos que ela é distinta de teologia natural. Teologia natural é aquela crença escolástica, posteriormente ganhando corpo na Renascença, e que era possível chegar a compreensões teológicas corretas ou conceitos de verdade a parte da palavra de Deus. Essa não é a ideia de revelação geral, tá? Mas em alguma medida, tanto o caráter quanto os feitos de Deus foram manifestos na obra criada. Isso não quer dizer que o indivíduo, a partir de Cristo, sem a iluminação do Espírito, tenha condições de chegar a percepções da verdade simplesmente pela reflexão ou ponderação dessa obra criada. Creio que até para chegar a isso ele precisa também do Espírito Santo, precisa da revelação. Caso contrário, ele pode até perceber que existe algo ou alguém além de tudo isso, mas é incapaz de conhecer o nome ou os desígnios deste ser criador, no caso, o nosso Deus. Como revelação específica, a Escritura Sagrada e a própria pessoa de Jesus Cristo, que é aquele para quem a Escritura aponta, né?
há uma concordância de que a unidade orgânica da Escritura é justamente Cristo Jesus. Isso não quer dizer que cada vírgula da Escritura aponte necessariamente para Ele. Nós não encontramos Jesus em cada vírgula, mas Ele é o culminar da revelação profética, certamente. Eu trabalharei essa ideia do culminar da revelação profética ao longo das demais palestras também. Em termos escriturísticos, o que quer dizer esta revelação progressiva? Escriturístico, eu estou pensando em material escrito. Tá? É interessante que à medida em que a Escritura ela vai sendo escrita, os autores bíblicos inspirados por Deus vão trazendo esse material revelado para nós, há uma diminuição drástica dos chamados meios extraordinários, como sonhos, visões, o próprio uso de urim, tumim, lançar sortes, uma sarça ardendo, entre a qual Deus fala, aquilo que Hebreus 1 diz, né? Tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Muitas maneiras é a diversidade justamente de meios pelos quais Deus falou, ou revelou, desvendou esse seu desígnio, o seu caráter ao homem. Ok? Quando nós pensamos em algumas implicações ou fundamentações bíblicas, nós vemos um termo muitas vezes usado no Antigo e Novo Testamento, o termo revelado, ou manifesto, aquilo que é trazido à tona como verdade divina, no hebraico o termo galá, no grego apocalipto e fanerol. O que quer dizer essa palavra revelado ou revelação? Isso não quer dizer que Deus revela o próximo passo em função do que foi o anterior. E dependendo do que foi o anterior, então Deus muda a sequência da história. Essa não é a ideia, né? São verdades eternas, existentes, mas anteriormente desconhecidas. Deus não escreve a história à medida que a história acontece. Hoje à noite eu trabalharei muito mais com vocês, na verdade à tarde, muito mais a ideia de filosofia da história, em que consiste uma filosofia da história e como é que a Escritura reflete ser a filosofia final de toda a história. Mas Deus ele traz à tona, ele traz determinados aspectos da sua verdade, do seu caráter, dos seus desígnios, à medida que ele entende que o ser humano, o seu povo, ou o indivíduo específico precisa daquela informação para uma reação, para uma determinada ação. Então Deus traz essa verdade, né? Hebreus 1, tendo Deus outrora falado, é o Deus que fala desde o início de Gênesis, e Deus não começa a lidar com a história na medida em que Gênesis 1 acontece, né? Disse Deus. O desígnio eterno, soberano, vem desde a eternidade passada. Como, por exemplo, a própria pessoa do Senhor Jesus, quando Pedro e Apocalipse falam, o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo, embora fosse conhecido apenas no tempo presente, né? Então esse Deus, ele invade a história como nós a conhecemos a partir de Gênesis 1, para manifestar esse seu desígnio. E a própria ideia de progressividade da revelação dá a entender que Deus não nos deu toda a Escritura pronta. Eu fico imaginando se não seria muito melhor ali para Adão, para Noé, para Davi, para os profetas, se tudo já tivesse vindo pronto de uma única vez, toda a Escritura pronta, né? Um livro, um manual dizendo, olha, leia tudo isso e então tome as decisões. Mas não foi isso que aconteceu. Deus vai trazendo a sua verdade à medida que a história se desenrola, para então dar todo o conteúdo, toda a informação necessária para o seu povo reagir adequadamente às expectativas de Deus ou àquela revelação dada. A Lucas 24 é um capítulo bem significativo, onde Jesus fala inclusive que Ele é aquele para quem a Escritura apontava, né, quando Ele está ali no caminho de Emaús com os discípulos. Ele passando por Moisés, pelos profetas e pelos salmos, dizendo tudo aquilo que a respeito dele esses documentos diziam. Então aqueles discípulos de Emaús têm agora a oportunidade de ter uma leitura mais precisa do Antigo Testamento, entendendo que aquele a respeito de quem muitos desses textos diziam, enfim chegou. Aquilo que eu mencionei ontem do referente pleno.
né? Enfim chegou o referente pleno, final, ulterior daquelas profecias ou daqueles documentos antigos. 1 Pedro 1, já li ontem com os irmãos, quando Pedro fala que a respeito desta salvação é que os profetas ficaram inquirindo a ocasião. Fico imaginando ali aqueles profetas do Antigo Testamento, eles traçando genealogias, eles traçando movimentos históricos, vendo em que circunstância, em que ocasião, por meio de qual personagem aquelas profecias messiânicas seriam enfim concretizadas, né? Eles não tinham a informação que nós temos hoje, né? Isso não quer dizer que eles era requerido deles menos do que é requerido a nós. Precisamos entender o seguinte: o povo de Deus sempre foi desafiado a viver pela fé, sempre, indistintamente. E é interessante que Hebreus 11 puxa justamente essa história de um caminhar de fé diante do seu Senhor, desde os primeiros personagens do Antigo Testamento. Então Deus nunca requereu deles menos do que requer de nós. Eventualmente nós nos achamos privilegiados por termos mais informação do que o Antigo Testamento. Certamente, em termos de material escriturístico, temos muito mais informações, mas Deus não exigia menos deles. Deus não demandava menos do seu povo lá atrás porque tinha menos informação. Aí sejamos honestos, né? No contexto ali do Antigo Testamento, boa parte, existia uma única cópia da lei, ela ficava no templo e eventualmente esquecida. Então o povo não tinha sequer a oportunidade de levar para sua casa a palavra de Deus, né? O salmista, quando ele fala que anseia, tem prazer e satisfação na lei, porque o salmista, como rei, ele tem livre acesso à lei ali no templo. A qualquer momento ele poderia solicitar a um sumo sacerdote, um sacerdote que lesse a lei para ele. Mas em geral o povo não tinha. É por isso que Deuteronômio 31, Deus falando por meio de Moisés, diz que de tempos em tempos, né, a cada 7 anos deveria reunir todo o povo, ali no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, para aqueles que não soubessem, ouvissem a lei, né, prestassem atenção e então aprendessem a temer ao Senhor. Então, era de tempos em tempos que essa lei era lida. Então, na medida que Deus vai dando essas informações, ele especifica aspectos do seu desígnio, ele descortina nuances mais vívidas do seu caráter, atuações por meio das quais ele manifesta a sua glória. João 17, aquele texto que fala que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade por Cristo Jesus. Isso não quer dizer de forma alguma, e eu até mencionarei um pouco mais para frente, na descontinuidade, isso não quer dizer que não existia graça na lei ou que não existe lei na graça. O que nós precisamos entender é o símbolo de uma aliança. A lei mosaica, ele é o símbolo, ele é o código, né, de uma aliança. Não quer dizer que não havia graça, bondade, misericórdia do Senhor na lei. O que a lei não tinha, porque esse não era o seu propósito, como Paulo vai muito bem dizer em Gálatas, ela não tinha por propósito produzir justiça eterna. Não tinha por propósito nenhum produzir vida eterna, senão primariamente, como Paulo vai dizer em Romanos, sobressaltar o pecado, mostrando a incapacidade do ser humano, do povo de Deus, em reagir adequadamente e então confiar numa provisão final que Deus daria por meio do Messias. E quando nós pensamos ainda na progressividade da revelação, Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas a nós. E no contexto ali de Deuteronômio, a revelada é a lei. Ou seja, o que o Senhor Deus demanda de nós é a lei. Ali para o judeu em Moabe, imediatamente antes de entrar na terra de Canaã. Deus não requer de nós nada que não nos tenha dado em termos de informações. Deus não espera de nós aquilo que Ele não nos revelou. Pequeno parênteses aqui, embora não tenha muito a ver com o nosso conteúdo, é uma implicação.
Há uma mentalidade muito mística do cristianismo evangélico brasileiro, do conhecer a tal da vontade de Deus, descobrir a vontade de Deus, como se fosse alguma coisa encriptada, velada, tipo oráculo de Delfos, em que esse cristão tivesse que fazer um mundo de coisas para então descobrir a vontade de Deus. Queridos, Deus não requer de nós nada que não tenha sido revelado. Caso contrário, esse Deus seria desonesto, porque na subjetividade do nosso coração, da nossa mente, na confusão, na corrupção do nosso próprio ser, não conseguiríamos discernir corretamente se aquilo que estamos entendendo supostamente desse Deus é realmente a verdade. Então aquilo que Ele nos deu como revelação é a expressão da verdade e da vontade de Deus. Então as coisas reveladas pertencem a nós, as escondidas, as encobertas ao Senhor. Ele as tem. Aquilo que eu chamei ontem de metanarrativa, uma narrativa que vai além da percepção que nós temos. Uma das tensões na teologia é justamente a relação entre Deus e o tempo. Como é que Deus contempla ou se relaciona com o tempo? Ele está totalmente entranhado na história ao ponto de não conseguir se desvencilhar dela. Deus é o criador da história, mas está tão preso a ela que não consegue sair dela. E essa é a perspectiva de Hegel, quando ele fala do mundo como que emanações da divindade. E ele é acusado de um tipo de panteísmo, porque se todas as coisas são emanações da divindade, então essas coisas são Deus. Essas coisas são Deus. Então Deus contempla a história de fora dela, mas ao mesmo tempo intervém nela por meio do seu Filho, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito, dos seus decretos e por aí vai. Mas nessa metanarrativa, existe um mundo de coisas que tem implicações sobre nós, mas que nós sequer conhecemos. Aquilo que Paulo fala em Atos 17, o Deus que estabeleceu leis fixas, estações, a maneira como Ele rege todas as coisas segundo os seus desígnios, que nós sequer sabemos, são coisas encobertas. A própria glória eterna, o estado eterno do povo de Deus. Nós não temos todos os detalhes. Talvez não exista petulância teológica maior do que tentar descrever o indescritível. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. Coisas que nos dizem respeito apenas lá na frente, que não tem nenhum relato bíblico. E pessoas, então, teólogos, começam a conjecturar sobre o que é aquilo que não sabemos. Ou como será aquilo que não entendemos ou que não nos foi revelado. Então, deveríamos ser conscientes de que, como povo de Deus, no bom sentido, entre aspas aqui, somos reféns de um livro só, que é a palavra de Deus. Ela é o fundamento da verdade e nos contentamos com ela. No Novo Testamento, a palavra mistério é usada 26 vezes, nem sempre com o mesmo sentido. Hoje à tarde eu demonstro alguns desses sentidos para discutirmos, na verdade daqui a pouco já para falarmos sobre a distinção entre Israel e Igreja e posteriormente à tarde para falarmos sobre o reino. Mas a ideia de mistério é uma verdade existente, porém não revelada, não manifesta, não trazida à tona. Ela permanece por algum tempo, em alguma medida, encriptada em Deus, escondida em Deus. Só Ele tem esta informação e ela deixará de ser mistério na medida em que for revelada. Enquanto não revelada, continua sendo mistério. Então, nessa percepção, e até uma implicação no dispensacionalismo, na medida que nós entendemos esses mistérios, nós veremos que a revelação de alguns deles no Novo Testamento são revelações inéditas, anteriormente não dadas, como por exemplo, naquilo que entendemos a igreja. A igreja ela não está embrionariamente em Israel, ela não está explicitamente no templo do Antigo Testamento. A realidade da igreja, como vemos especialmente em Efésios, é uma realidade é uma verdade que só Deus tem, e Ele a traz à tona no tempo específico, deixando então de ser mistério, como Efésios 3 nos diz, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus. Deus manteve nele, era uma informação que só Ele tinha, e no tempo específico, oportuno, Ele traz esse mistério à tona, tornando então verdade revelada. Nessa progressividade da revelação, nós temos ainda um conteúdo profético apocalíptico.
né? Nós temos uma revelação profética passada, mas que aguardava um cumprimento ou uma aplicação futura, num determinado ponto, momento da história futura. Até esse cumprimento, havia uma certa ignorância, de novo, não no sentido pejorativo, havia uma certa ignorância ou desconhecimento da parte do povo de Deus. É por isso que Mateus, e ontem eu mencionei 9 vezes, na verdade são 12 vezes que Mateus fala, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta tal. Algumas daquelas profecias, ou algumas daquelas palavras proféticas do Antigo Testamento, tinham num primeiro momento, naquele contexto específico, um determinado referente, dizia respeito a um indivíduo. Tá? Mas no governo soberano de Deus de toda a história, ele que já tinha todo o conteúdo revelacional, embora não tivesse trazido à tona, aquela profecia apontaria lá para frente para um personagem que chamamos ou conhecemos como Jesus. Ok? Então encontra um outro referente lá na frente, um referente pleno lá na frente. E essa é a ideia da progressividade da revelação. E em termos proféticos, não termina aí a importância da progressividade da revelação. Porque algumas dessas profecias, elas não foram apontadas como concretizadas ou cumpridas no Novo Testamento. E aí entra um ponto de tensão ou de divergência entre várias vertentes teológicas. O fato de não ter sido revelada ou ter sido revelado o cumprimento daquela profecia, isso quer dizer que ela expirou, ela caducou, né? Prazo de validade expirado, quer dizer que ela já se cumpriu espiritualmente na pessoa de Jesus ou na igreja, mesmo que os autores bíblicos não tenham dito isso, ou essas profecias não cumpridas ainda aguardam uma concretização, né, uma materialização futura que nós ainda não sabemos exatamente quando, em termos cronológicos, acontecerá. Então a ideia de uma revelação progressiva é que Deus vai trazendo à tona a sua verdade, né, a sua vontade, à medida que a história se desenrola, para que, na medida em que cada informação dada, quando essa informação é dada, o povo saiba reagir adequadamente, responsavelmente diante das demandas do seu Senhor. Né? Então a importância da progressividade da revelação no sistema dispensacionalista passa por alguns tópicos, como por exemplo, há um desenvolvimento gradual e orgânico das Escrituras e seus temas. O que eu quero dizer por orgânico? Há um crescimento fluido, natural dessa informação. Tá? Aquilo que foi num determinado momento mencionado lá atrás, quase que imperceptivelmente, por exemplo, Melquisedeque, em Gênesis 14, ele volta no Salmo 110 e de repente a comunidade judaica fala, opa, Gênesis, esse personagem chamado Melquisedeque, não existia capítulo, né, mas eu vou mencionar o capítulo, Gênesis 14 tem uma importância fundamental para nós. Ele não foi simplesmente um indivíduo que Abraão encontrou, deu o dízimo e ofereceu a sua oferta ao Senhor. Não, ele tem funções messiânicas, ou ele tem tipificações messiânicas. Até Salmo 110, existia aquele personagem, como alguns chamam de bem enigmático, chamado Melquisedeque, mas que lá no Salmo Deus acrescenta informação, novas nuances, novas percepções, que terão implicações muito maiores, né? Referências muito mais completas lá em Hebreus, quando fala muito sobre a tal ordem sacerdotal de Melquisedeque. Então essa é a importância de uma revelação orgânica, né? Gradual. Os temas vão sendo desenvolvidos naturalmente à medida que a história acontece. Abraão, quando olha para Melquisedeque, ele não vê Cristo ali, embora o autor de Hebreus vai dizer que Melquisedeque prefigurava, né, a ordem sumo sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Uma outra implicação é que a revelação é dada à medida que Deus demanda ações ou reações ainda imprevistas, né, ainda não tinham sido previstas em material revelacional anterior,
para uma fundamentação mais extensa de um determinado conceito ou de uma determinada verdade, ou ainda uma nova, ou a expressão de uma nova realidade, uma nova dinâmica, né? Imaginando o judeu no tempo de Paulo, né? Especialmente aquele pós-segundo tempo, que cresceu no contexto da sinagoga, todas as escolas rabínicas ali, ele escutar agora que Deus não requer mais dele a prática da lei, como expressão de justiça, como expressão de submissão, porque agora ele foi liberto do jugo da lei. Queridos, são 1400 anos de história debaixo da lei. E agora uma nova realidade, uma realidade significativamente distinta da anterior, dentro da qual o próprio judeu está. Ok? Então essa revelação progressiva é importante porque ela nos ajuda a entender que movimentos são esses, tá? Como é que Deus acrescenta informação, como é que Deus estabelece uma nova realidade. Eventualmente de desdobramento, eventualmente de implicação, eventualmente de contrariedade da realidade anterior, da informação anterior. E numa perspectiva dispensacionalista, pouco importando o número das dispensações, essa maneira de Deus administrar a história demonstra justamente que existe um conjunto de princípios aqui de relacionamento entre Deus e o homem, diferente ou desdobrado ou em progressão da dispensação anterior. Por isso que a revelação progressiva ela é sobretudo importante na teologia dispensacionalista. Isso não quer dizer que outros teólogos não concordem ou não creiam, pelo contrário, todos creem na revelação progressiva, agora com ênfase ou com nuances distintas. Uma outra implicação da revelação progressiva, ou da progressividade da revelação, é que o Antigo Testamento deve ser a priori interpretado à luz do próprio Antigo Testamento, a priori. Tá? Caso contrário, nós teremos que afirmar que o judeu do Antigo Testamento não entendeu nada. Se a única lente de leitura do Antigo Testamento é o Novo, então é lamentável que toda a comunidade judaica veterotestamentária tenha morrido na ignorância. E nós vemos, ao longo da história, que isso não aconteceu. Porque Deus deu sabedoria, informação suficiente para aquele povo lá atrás entender o que Deus revelou lá atrás. Sim, uma perspectiva macrocanônica, hoje nós já temos condições de estabelecer todas as conexões, todos os paralelos, todos os desdobramentos e implicações. Mas cada comunidade tinha o suficiente, segundo Deus intencionou, para entender o que Deus requeria daquele povo, daquela comunidade. Uma outra implicação, e eu trabalharei muito daqui até a última palestra, a inter-relação das alianças. Né? Como é que as alianças, a abraâmica, mosaica, palestiniana, a nova aliança davídica, como é que elas se interrelacionam? Se você só pensar cronologicamente, abraâmica, Gênesis 12, mosaica, Êxodo 19, a palestiniana ou deuteronômica, Deuteronômio 4, Deuteronômio 28. Depois você tem lá em 2 Samuel, capítulo 7, a davídica, e Jeremias 31, a nova aliança. Quanto tempo de história entre um documento e outro? Tá? Algo em torno de 900 anos ali da davídica para a nova aliança. Né? Algo ali, se você pegar da abraâmica, 1800 antes de Cristo, até a nova aliança, algo em torno de 500 e pouco antes de Cristo, né? Você tem ali 1300 anos de história. Então, essa ideia da progressividade da revelação nos permite até entender como é que Deus linka uma aliança a outra. A maneira como nós, então, devemos entender todo esse relacionamento de Deus com o seu povo por meio das alianças. E é, por fim, uma última implicação, a necessidade da compreensão clara de continuidades e descontinuidades, semelhanças e dessemelhanças, contrastes e revogações entre os próprios testamentos. É por isso que, então, um dos pilares do dispensacionalismo, né, o sine qua non, é essa compreensão das continuidades e descontinuidades entre o Antigo e o Novo Testamento, fruto do progresso da revelação, de uma revelação progressiva. Como eu mencionei, esse segundo sine qua non já foi trabalhado ontem, né, uma hermenêutica literal da profecia bíblica. O que se quer dizer por continuidade e descontinuidade?
duas premissas básicas, tá? Porque eu quero fazer 2 estudos de caso aqui também, né? Sem dúvidas, um livro fundamental é aquele Continuidade e Descontinuidade, do John Feinberg, da editora Ragnos. Ele é básico. Uma coisa muito legal desse livro é que ele apresenta muito além das vertentes dispensacionalista e teologia do pacto. Na verdade, ele divide o livro entre abordagens continuistas e descontinuistas de uma série de temas. Livro básico, básico não no sentido de mínimo, né, mas fundamental, basilar para toda a discussão de continuidade e descontinuidade entre os testamentos. E eu vou querer trabalhar 2 temas específicos aqui para mostrar uma continuidade e uma descontinuidade dentro da perspectiva dispensacionalista. 2 premissas. Há uma unidade orgânica e progressiva entre o Antigo e o Novo Testamento. Há um desenvolvimento natural dessa revelação. Há o desenvolvimento natural de determinados temas, de tal forma podermos chegar hoje e ter uma compreensão completa da verdade de Deus sobre esses temas. E são nítidas certas continuidades e descontinuidades. O modelo dispensacionalista, a teologia dispensacionalista, como eu já mencionei, verá muito mais descontinuidades do que propriamente continuidades. Ok? Uma dessas continuidades. Quero desenvolver um tema que é muitas vezes mal compreendido e foi mal exposto mesmo em alguns ou por alguns personagens do dispensacionalismo, que diz respeito a uma soteriologia veterotestamentária que caminha para o Novo Testamento. A pergunta básica é: como é que o judeu era salvo no Antigo Testamento? Era simplesmente nascer judeu, que então ele seria automaticamente redimido, no sentido que temos para a palavra redenção, né, de salvação eterna? Um pressuposto básico. Isso daqui tem tudo a ver com justificação pela fé, tá bom? Na verdade, eu estou mais preocupado com o primeiro elemento. Quando nós lidamos com o conceito de imputação, né, você deve se lembrar, Romanos capítulo 4 é um capítulo fundamental para a ideia de imputação, Gálatas também, né? Abraão creu e isso foi imputado para a sua justiça. Imputação basicamente quer dizer colocar na conta de outra pessoa. Não porque esse indivíduo tenha algo pessoalmente a ver, né, que ele fez por merecer, mas porque Deus nos seus desígnios disse que há uma relação tão estreita que os feitos de um estão automaticamente colocados sobre o outro. E quando nós voltamos lá para Gênesis, nós temos a nítida certeza de que Adão, como o primeiro homem, traz, por meio dos seus atos ou por meio da sua desobediência, implicações sobre toda a humanidade. Tá? Ele nos representava, né? É o que na teologia tanto pode ser chamado de cabeça federal quanto cabeça seminal. Né? Federativamente ele nos representava ali. Tanto é que Paulo vai dizer em Romanos 5,12 que como por um só homem entrou o pecado e a partir dele a morte, todos morreram porque todos pecaram. E essa construção gramatical ela é peculiar de Paulo porque ela volta no 3,23. Né? Na verdade acontece primeiro no 3,23 e posteriormente no 5,12. Todos pecaram e estão banidos, destituídos ou privados da glória de Deus. Quando é que todos esses indivíduos pecaram? Pecaram em Adão. Ok? O indivíduo ele é pecador não porque ele comete pecados. Na verdade, suas externalizações pecaminosas são simplesmente expressões de uma realidade muito mais profunda, muito mais interna de rebeldia, de condenação que esse indivíduo tem em relação a Deus. Então, absolutamente todo ser humano, inclusive o judeu no Antigo Testamento, inclusive o Abraão, inclusive o Davi, inclusive os profetas, partilhavam de uma condição de condenação, de um pecado que foi imputado a eles. Tá? Então esse é o nosso ponto de partida. Não existe ser humano na história que não nasça com uma condenação imputada a ele, que não nasça com uma culpa herdada. Ok? Isso é básico, né? Aí tem outros 2 elementos da imputação que não vêm ao caso. Diante disso, como é que desenvolve-se o tema da salvação no Antigo e Novo Testamento? E aqui a minha defesa é de uma continuidade. Deus não tem 2 métodos, Deus não tem 2 programas redentores de forma alguma. Isso seria quase que uma insanidade teológica dizer que Deus tenha salvado
qualquer que seja o indivíduo, em qualquer que seja o momento da história, se não exclusivamente por meio de Cristo Jesus. Tá? Essa é uma definição minha de salvação, é o ato da graça de Deus, por meio da morte substitutiva de Jesus Cristo, apropriada ao pecador pela fé. Queridos, Deus não tem duas formas de salvação. Deus não salva ninguém pela ignorância, Deus não salva ninguém pela prática da lei, Deus não salva ninguém por qualquer que seja a sua peculiaridade, de gênero, condição socioeconômica, etária, seja lá o que for. Ok? Todos nascem com esse pecado de Adão imputado a si. Ok? Todos, indistintamente, do embrião que está no ventre materno ao idoso com 90 anos de idade. Todos são pecadores por natureza, todos estão condenados. E esse indivíduo só experimentará a salvação em Cristo, ou só experimentará a salvação diante de Deus, se uma vez for encontrado em Cristo, for salvo por Cristo Jesus, especificamente. E embora a informação mais concreta, temporal, materializada do Cristo morto tenha vindo apenas, como Paulo fala, na plenitude dos tempos, ali no período neotestamentário, essa verdade ela é anterior ao próprio Novo Testamento. Na verdade, é uma informação que vem desde a eternidade passada. É um decreto divino que vem antes de Adão pecar. Jesus não é o plano B de Deus. Jesus não é o indivíduo que veio redimir um povo que foi incapaz de se manter obediente à lei. Não olhe para a lei como um meio redentor. Porque se a lei foi um meio redentor, se o judeu poderia ser salvo pela observância da lei, como Paulo vai dizer em Gálatas, decorre então que a justiça não vem de Cristo. Mas olha que interessante como esse conceito é desenvolvido por toda a Escritura. Pedro e Apocalipse vão dizer que Cristo é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Olha que interessante o que é revelação nesse sentido. Uma verdade existente, um decreto divino, porém aguardava o tempo para sua manifestação ou sua concretude visível. Desde quando existe o decreto da morte de Cristo? Antes da fundação do mundo, quando nem existia pecado. Não é meu propósito nenhum, mas aqueles que se interessarem um pouquinho mais, essa é toda a discussão da chamada Ordo Salutis, a qual pertence a discussão do infra, supralapsarianismo, universalismo hipotético de Moisés Amiron. É nesse ponto que está a discussão. Há uma ordem lógica dos decretos pré-temporais de Deus. Mas fato é que este Cordeiro Jesus está morto antes da fundação do mundo. Dizer então que houve um momento da história em que alguém do povo de Deus que tenha sido nacionalmente eleito por Deus foi salvo à parte de Cristo é desprestigiar a obra redentora de Cristo. É dizer que por este indivíduo Cristo não bastaria, o que não faz absolutamente nenhum sentido. Por isso que em João 1 fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Êxodo, lembra do tipo e antítipo, Êxodo 12 fala: o Cordeiro será sem defeito. Aí chega lá, e o contexto aqui é da Páscoa, chegamos em 1 Coríntios 5 e vemos Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Temos ali em Apocalipse 13:8, Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. No Antigo Testamento, esse Cordeiro, ele era a oferta, ele era o sacrifício para a remissão dos pecados. Bem rapidinho aqui um parênteses. Por que o judeu ele oferecia o sacrifício de animais se o propósito de Deus era oferecer redenção pela morte do seu filho? Para que um sistema sacrificial tão elaborado como aquele? Como veremos daqui a pouco, porque o sistema sacrificial fazia parte de todo um código legal que demonstraria a exclusividade do judeu, do povo, a Deus, bem como a submissão deste povo ao seu Senhor. Então, na medida em que o judeu praticasse a lei, ele demonstrava sua submissão a Deus, sua obediência a Deus, não a sua redenção. Nunca foi propósito de Deus trazer redenção eterna. Tanto é que
como o autor de Hebreus dirá, dia após dia, ano após ano. O sacrifício ali, né, de Levíticos 16, no chamado Yom Kippur, né, o dia da expiação, ele era suficiente para um perdão temporal. Mas ele não era eficaz eternamente para redimir o povo do seu pecado, da sua culpa. Tanto é que no ano seguinte tinha que fazer tudo de novo. Como o autor de Hebreus dirá, até que veio aquele que é o sacrifício perfeito, que morreu de uma vez por todas para nos perdoar os pecados. Ok? Aí vem esse Cordeiro de Deus, que é Jesus, em Isaías 53, que é a vítima sacrificada pelo pecado de muitos. Enfim virá lá na frente aquele para quem o cordeirinho apontava. De novo, aí toda uma linguagem tipológica. Hebreus vai falar, né, sobre a temporalidade dos sacrifícios veterotestamentários e a suficiência do sacrifício de Cristo, que não oferece sangue alheio, mas oferece o seu próprio sangue. Esse é um contraste muito interessante ali em Hebreus, porque no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele oferecia o sacrifício de um animal em favor do povo. Aquela ideia que muitas vezes escutamos no meio evangélico, né, era para você ter morrido na cruz. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia nunca disse que qualquer um de nós seria capaz de morrer por si mesmo. Porque uma vez morto, não nos beneficiaríamos dos efeitos da nossa morte. Deus nunca requereu do elder o sangue do elder. Tanto é que Deus sempre trabalhou substitutivamente. Lembra do pecado de Adão e Eva? Diante do pecado, eles fazem roupas de folhas. O que é que Deus faz para reparar ou para cobrir o pecado, a vergonha de Adão e Eva? Deus faz roupa de pele de animal. Houve ali o primeiro sacrifício. Deus nunca requereu de nós o nosso sangue. Nos era impossível, porque Deus nunca requereu uma morte pessoal ali na cruz, morrendo por nós mesmos. Sabe por quê? Porque o meu sangue é ímpio. O meu sangue é corrompido. Eu carrego nas minhas veias não apenas o DNA do pecado, senão toda uma culpa e condenação imposta desde Adão. Como é que um condenado pode morrer por si mesmo para se ver livre da condenação? Isso não faz nenhum sentido. É por isso que Deus estabeleceu que apenas Cristo, oferecendo o seu próprio sangue, né, o cordeiro sem mácula, em favor daqueles que estavam maculados. Então, a compreensão dessa substituição penal, ela é importante para nós. Quando nós voltamos para Gênesis 3, nós vemos que lá, aquilo que é conhecido como o proto-evangelho, né, que Cristo, ou que Eva, né, daria uma semente, teria um filho, que viria lá na frente a ser o Redentor, né, a semente da mulher pisando na cabeça da serpente. Muito bem. Quando nós chegamos em Gálatas, nós entendemos que esta semente, enfim, encontrou o seu referente pleno. Há toda uma história genealógica. Você já se perguntou por que o Antigo Testamento tem tanta genealogia e o Novo uma só? Por quê? O Novo Testamento tem uma única genealogia, a de Jesus, porque enfim encontramos a semente da mulher. Nós não precisamos mais procurar, nós já achamos. O Antigo Testamento traça uma série de genealogias, porque essa turma está procurando a semente da mulher. Ruth, um livro tão belo, um livro tão bonito, mas tão pequeno. Por que uma genealogia tão significativa num livro tão pequeno e tão dramático? E estão traçando a genealogia da descendência de Davi. Ok? E nós sabemos, obviamente, ali pelo próprio conteúdo, que é posterior. Né? O livro ele não é narrado na sua totalidade no período em que acontece o livro de Ruth. Então, enfim, chegou a semente da mulher. Desde quando há a mensagem de que algo reparador viria? Desde Gênesis. Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12 fala o descendente de Abraão. Embora o descendente imediato de Abraão fosse Isaque, Paulo vai dizer que aquele descendente final
pleno, a respeito do qual o Senhor estava falando, era Cristo Jesus. Então, desde a aliança abraâmica, embora ela estivesse predominantemente ligada com a ideia de ser uma nação, uma terra, já havia conceitos seminais ou embrionários da soteriologia cristocêntrica, né? Apontando lá para Jesus. Isso quer dizer que Abraão tinha toda essa compreensão? Não, mas ele tinha o suficiente para responder com fé à promessa de Deus, né? Tanto é que Abraão, Gênesis 15, Abraão crê e isso lhe é imputado para a justiça. É interessante que em 2 dos textos de Paulo, em que há a mais extensa e mais profunda discussão sobre justificação pela fé, ou seja, a nossa inculpabilidade diante de Deus por causa da imputação dos méritos redentores de Cristo a nós, em 2 desses documentos Paulo menciona Abraão. Ou seja, aquilo que dizemos, né, de Abraão é o pai espiritual, né, nós somos descendentes espirituais de Abraão, como Paulo fala, aquela experiência de Abraão com Deus é um modelo de como todo judeu deveria reagir à ordem de Deus, ser justificado diante de Deus, no caso, pela fé. Salmo 67. Salmo 67, o povo de Israel é desafiado a proclamar a salvação do Senhor a todos os povos. Aí na Septuaginta, quando fala ali todos os povos, fala gentios, o termo que é usado para gentios. Deus já tinha, desde o Antigo Testamento, pretensões de alcançar o gentio. Isso não é um feito exclusivamente neotestamentário. Em todo o Antigo Testamento havia uma expectativa messiânica, por exemplo, de Isaías 9. 1 Pedro, que já mencionei. É sensacional a introdução de Lucas, né, seus primeiros capítulos, quando fala, por exemplo, da profetisa Ana, fala de Simeão, fala do diálogo do anjo com Maria, olhando para toda a expectativa de restauração que o judeu do Antigo Testamento tinha para com a casa de Israel. E agora então Ana, Simeão, olham para aquele bebê. Imagina uma das cenas mais estarrecedoras, Simeão com um bebê no colo de algo de 8 dias, olhando para aquele bebê dizendo: os meus olhos viram a salvação. Olhando para um bebê. Então, havia toda uma expectativa redentora no Antigo Testamento. Né? O judeu ele vivia nessa expectativa de vir o Messias. Muitos deles corromperam a expectativa messiânica, como nós bem sabemos, uma expectativa muito mais bélico-militar, né? Social, civil, do que propriamente redentor. Mas o Cântico de Maria fala sobre isso. Né? O Magnificat fala sobre isso, né? Ali em Lucas. Quando nós voltamos para o Antigo Testamento, especialmente o livro de Isaías, nós vemos ali nos chamados Cânticos do Servo, que este servo sofredor, ele ofereceria redenção, remissão de pecados, né, para justificar o povo de Deus. Né? Isaías 53 é, sem dúvida, um capítulo fundamental para entendermos esse desenvolvimento do conceito soteriológico no Antigo Testamento. Temos ainda a Nova Aliança, né, que depois ela é desdobrada e largamente explicada no texto de Hebreus. Ou seja, o judeu no Antigo Testamento, e Hebreus, Jeremias, estamos falando aí ao século 6 a.C., ele já tinha a expectativa de uma nova aliança, né? Perdão dos pecados, impressão da lei de Deus no coração. Então ele vivia nessa expectativa. Abacuque, capítulo 2, o meu justo viverá pela fé, ou poderia ser muito bem traduzido, o meu justo viverá por sua fidelidade. Este verso de Abacuque é mencionado 3 vezes no Novo Testamento, e de novo, 3 vezes, 2 delas, Romanos e Gálatas, com implicações de justificação, de experimentação da inculpabilidade em Cristo. Em Hebreus 10 é um outro contexto, que é o que introduz toda a discussão do capítulo 11 para falar sobre o sentido de fé. Lembre-se da pregação e do batismo de João. Embora o relato da vida de João esteja no Novo Testamento, ele vive uma mentalidade veterotestamentária, tudo bem? A história dele é no período neotestamentário, mas a pregação dele é veterotestamentária.
Porque ele diz que um dia virá. Mas agora ele experimenta uma realidade de que esse indivíduo já veio. Mas até então a pregação dele era: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. E essa era a mensagem de salvação. Ela olhava prolepticamente, profeticamente, em antecipação a uma realidade futura. Quando essa realidade futura veio, tornando-se presente, nós temos o que então? Aquilo que o autor de Hebreus 11, 39, 40 vai nos dizer. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A salvação sempre foi exclusivamente por meio de Cristo Jesus, nunca pela observância da lei. O que acontecia é que a turma do antigo olhava para frente, nós hoje olhamos para trás, para a mesma cruz. Ninguém é salvo hoje, senão pela cruz, assim como ninguém era salvo lá atrás, senão pela cruz. Certamente há um ponto de tensão. Como é que nós entendemos uma eleição nacional e uma eleição individual no Antigo Testamento? Em que consiste uma eleição corporativa, racial, Deus decide, como Deuteronômio 7 fala, Deus decidiu amar Israel, Deus decidiu eleger Israel, não porque fosse alguma coisa ou tivesse alguma vantagem, simplesmente porque o Senhor Deus decidiu. E a eleição é a expressão de um desígnio eterno de Deus, segundo sua livre vontade. Ele faz o que ele quer, porque ele quer, como quer, com quem quer, simplesmente porque quer. Ok? Isso é a livre vontade de Deus. Como Paulo fala em Efésios 1, uma quase redundância, é o querer do seu querer, é o querer da sua vontade. Então Deus elege nacionalmente Israel, mas isso não elimina a necessidade de uma fé pessoal da parte desse judeu. Tanto é que a figura do remanescente fiel ao longo do Antigo Testamento é bastante importante para nós. E é interessante nesse modelo velho testamentário, lá Mateus 27, que quando Jesus ele morre, lembra que alguns sepulcros são abertos e santos do Antigo Testamento, santos ressuscitam. Como assim santos? Pessoas que foram salvas pela fé na vida daquele que viria um dia. E eles estavam mortos quando Jesus veio. E então agora esse Cristo morto, demonstra para eles toda a validade, toda a suficiência da fé que aqueles indivíduos tinham ou tiveram na vida do Cordeiro de Deus. Ou seja, nessa relação de continuidade e descontinuidade, o tema da salvação é um daqueles que permanece o mesmo. Nada mudou. O que mudou é a temporalidade. Eles olhavam para frente, hoje olhamos para trás. Eu arriscaria dizer que, infelizmente, pelo equívoco de alguns teólogos dispensacionalistas, e Scofield foi um deles, entre outros, chegando a dizer que o judeu era salvo pela observância da lei do Antigo Testamento, é que, infelizmente, o dispensacionalismo é a priori rejeitado por até aqueles que nem conhecem. Tá? Nem conhecem, mas preferem nem conhecer porque alguns disseram lá atrás. E para mim, tá? Você pode depois discordar de mim em algum ponto, para mim é heresia, e eu uso com extrema cautela e pudor a palavra heresia. Para mim é heresia o pensamento de que qualquer pessoa possa ser salva diante de Deus, sendo inculpável, justificada diante de Deus, se não por Cristo. Ok? Isso está fora. Isso está fora da Escritura. Isso é estranho à revelação soteriológica da Escritura. Tá bom? Então há um tema aqui de continuidade. Mas há um tema também que eu quero pegar um recortezinho aqui com vocês, um tema de descontinuidade. De novo, isso é um estudo de caso, tá bom? É uma exemplificação. Nós temos aí a chamada aliança mosaica. Eu quero tratar com vocês sobre a relação entre o cristão e a lei mosaica. Você tem a aliança mosaica. Hoje à tarde eu trabalho muito a interrelação das alianças, hoje e amanhã, então agora eu só vou mencionar, tá bom? Você tem a aliança mosaica, que é codificada na forma dos 10 mandamentos. Preste atenção que as tábuas da lei são um código, são um símbolo de aliança. Tá?
Que aliança era essa? Que o povo, Deus propõe ao povo uma terra e a permanência nela na medida em que obedecesse à lei. Alguns juntam, e confesso que a preocupação não é tanto se são duas ou uma só, mas muitos juntam a chamada mosaica com a palestiniana, tratando simplesmente como uma maior, é a aliança mosaica, a aliança do Sinai. Perfeito, sem problemas, tá? Eu olho para a repetição da lei ali em Deuteronômio com certa ampliação, não necessariamente como uma nova aliança, mas como um aprofundamento, uma ratificação da aliança mosaica. Tá? Então, a lei, ela é o código de uma aliança, ela é o símbolo de uma aliança. O que é a aliança? Deus propõe vida longa ao povo na posse da terra na medida que obedecesse. Tá bom? Toda aliança no Antigo Testamento tinha um símbolo. Né? Na verdade, no Oriente Médio Antigo. Mas como é que nós devemos, então, olhar para a lei mosaica? E isso daqui é uma característica peculiar do dispensacionalismo. Olhar para a lei mosaica em termos de obediência, em termos de prática, em termos de prerrogativa, olha do ponto de vista da descontinuidade. Como é que nós desenvolvemos essa ideia? São muitos conceitos, eu vou passar por eles rapidinho por causa do nosso tempo. Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Gramaticalmente, não há isto indicativo, né? Sobreveio, né? Algo que foi dado lá atrás e que nós constatamos como uma realidade. Tá? E a ideia é de adicionar. Houve um tempo que não existia a lei. Nós não podemos falar na lei presente no Éden na mesma conceituação que a lei mosaica tem de Êxodo em diante. Ok? O fato de existir ordem de Deus no Jardim do Éden, aquela ordem não goza do mesmo status ou peso da lei mosaica. Não estou dizendo que a ordem no Éden era menor do que a lei mosaica, mas elas são distintas. A lei mosaica é o código de uma aliança, é o símbolo de uma aliança, tão importante quanto a ordem do não coma do fruto. Mas elas, eu não posso equalizá-las ou chamá-las igualmente de lei, como código de uma aliança, de forma alguma, porque nem é assim que o próprio Deus trata a ordem dele ali para Adão. Mas essa lei mosaica, ela foi adicionada, ela foi introduzida, antes ela não existia, para sobressaltar, né, para demonstrar a abundância da ofensa, do pecado de Adão e do pecado de Adão não, né, daquele pecado de Adão que foi colocado sobre todo o povo e que agora ele vivia desenfreadamente. Né? Qual é a chave hermenêutica para nós entendermos essa descontinuidade da lei? Gálatas capítulo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Essa inscrição é importante. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho, também herdeiro de Deus. Nasceu sob a lei para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Esse Jesus é o único capaz de satisfazer todas as exigências da lei, para livrar de debaixo da lei aqueles que são incapazes, impossíveis de satisfazer a obediência plena da lei. É por isso que, se você erra num ponto da lei, você é culpado de toda ela. Por quê? Porque a lei não é a soma de mandamentos, a lei é um código. Ok? A lei é um símbolo. Ela é um todo, muito mais do que a soma de mandamentos. Né? Uma outra chave hermenêutica para nós aqui, Colossenses 2. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravado na cruz.
poderíamos colocar junto aqui, caso queiram acrescentar, Efésios 2,15. Né? Ele nos livrou da lei, nos resgatou da lei que era expressa na forma de mandamentos. Então Cristo nos livrou, né? Gálatas 3, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Verso 23, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Daqui a pouco eu desenho esse texto aqui. E Hebreus 7, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei. Então como é que nós temos que olhar para a lei? A lei mosaica, tá? Como aquele código da aliança judaica, e nós não somos judeus. Estou partindo da premissa, e será o meu próximo ponto, que igreja não é Israel, Israel não é igreja, ok? Se fôssemos Israel, estaríamos debaixo, ainda assim tendo que fazer uma ginástica hermenêutica absurda para dizer que estamos submissos à lei mosaica, ok? Mas Gálatas vai falar, né? Gálatas 2 é para expor a condição de pecado, Gálatas 3 explicitar a maldição sobre a qual o pecador, né, o transgressor está, demonstrando sua total incapacidade em cumpri-la. Nunca teve a pretensão de justificar. Quem por ela vive deverá cumpri-la integralmente. Quem vive pela lei viverá por ela totalmente, porque ela é um código. Tá? A tradição talmúdica do judaísmo pós-segundo templo soma 613 mandamentos de todo o Antigo Testamento. Tá? De toda a Torá. Preste atenção, a lei mosaica não é a soma dos mandamentos, assim como a igreja não é a soma dos membros. Há uma realidade transcendente ao número, ok? Entenda a lei mosaica como código de uma aliança, símbolo de um tratado. É um todo, é um pacote, não é pinçar um ou outro elemento. Então quem por ela vive, deve viver por ela, né? Integralmente. O que Tiago vai dizer que é simplesmente impossível. É impossível vivê-la totalmente, porque se você erra num ponto, você se torna condenada pelo todo. De novo, é um código, né? E ela aponta para a perfeição de Cristo, né? Ainda em Gálatas 3, a promessa de Deus a Abraão e a lei de Moisés não podem ser combinadas. Ok? Você não pode juntar a promessa de Deus a Abraão do descendente e a lei. Ou seja, você não é redimido pela lei, você não é justificado pela lei, você é redimido pelo descendente, justificado pelo descendente de Abraão. Ok? A lei foi adicionada para apontar, sobressaltar as transgressões e refrear essas transgressões. Nunca pretendeu dar vida, como Romanos 8,3 fala, e demonstrar a decadência moral do pecador. Muito bem, voltando lá para Gálatas 3,24. De maneira que a lei nos serviu de aio. O termo grego aí é pedagogo. A palavra pedagogo para nós hoje, né, no nosso sistema educacional brasileiro, pedagogo é o mestre. Na cultura greco-romana antiga não era o mestre, era o escravo, paidos, ago, que levava a criança até o mestre. Isso era o pedagogo, ele era um condutor de crianças. Seria o motorista da van. Ok? É o motorista da van que leva as crianças até o mestre. E muito bem, diante do mestre, o que o faz? Deixa a criança e se recolhe. O tutor, o aio, sai de cena. Olha que bonita essa ideia. A lei nos levou até Cristo. Tendo vindo Cristo, a lei recolhe-se. Ela sai de cena. Não tem mais nada a ver com ela. Agora é com o mestre. Ele chegou. A fé que de futuro viria, né? Tanto é que daí Paulo vai dizer em Romanos 7 que há uma caducidade na lei, né? Romanos capítulo 7. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Né? Palaiotes, a ideia de caducidade, esse termo, é basicamente prazo de validade expirado. No sistema legal jurídico brasileiro, existe um termo chamado prescrição. O que é a prescrição?
era uma lei que vigorava até um determinado tempo, mas que tinha um prazo de validade específico. Uma vez tendo chegado aquele prazo de validade, aquela lei é prescrita. O que é a prescrição? Dizer que a lei não presta, que ela não serviu? Não, só que ela não é válida. Ela serviu, foi ótima, enquanto acontecendo, enquanto legislando. Há uma tolice de muito cristão dispensacionalista. E, gente, eu não tenho problema de apontar as debilidades não, tá bom? Acho que honestidade acadêmica, honestidade teológica é ressaltar virtudes e assumir culpas. Existe muito teólogo dispensacionalista. E eu já escutei dizendo o seguinte: você pode pegar o seu Antigo Testamento e rasgar. Você pode jogar fora a lei mosaica, que ela não presta para nada, ela não serve para nada. Não. Você tem que entender o propósito dela. Você tem que entender a utilidade dela. Porque o fato de ela não vigorar hoje não quer dizer que ela não tenha alguns propósitos que transcendem o da obediência. Ok? Como, por exemplo, apontar Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fato de uma vigoração ter expirado não quer dizer que não exista valor ou algum benefício pedagógico ou revelatório na lei. 3 efeitos da lei para mim. Primeiro, revelatório. Deuteronômio 4, quando Deus dá a lei, Ele dá a lei e Moisés diz: pensando nos povos do entorno de Israel, ao verem a qualidade da vida, a qualidade moral, as preocupações desde um recém-nascido até o cuidado da terra, não misturar plantações, né? Não fazer confusão de animais, leis ali para alimentação, leis do culto, um mundo de leis, né? Essa é a ideia, né? Um mundo de leis, para que os povos do entorno questionem: que Deus é este? Querido, o fato da lei não vigorar hoje não quer dizer que ela não continue expressando o caráter santo, justo, benévolo de Deus, para preservar o povo de Israel. O fato de eu não precisar praticá-la hoje, como prerrogativa da minha justiça em Cristo, não quer dizer que ela deixou de expressar a sabedoria de Deus. Ela não deixou de expressar a santidade de Deus. Vocês estão entendendo nesse efeito revelatório? Cada vez que lemos a lei do Antigo Testamento, entendemos um pouco mais da santidade de Deus, da bondade de Deus, da preocupação de Deus, o zelo que Deus tinha com o seu povo. Agora, para algo ser válido, eu não preciso praticar para ter validade. A minha compreensão, a minha ciência de algo já determina ou já demonstra a validade desse algo, né? Conhecer os desígnios eternos de Deus, conhecer a maneira como Ele conduziu a história do seu povo. Há, no entanto, um aspecto normativo na lei, né? Como símbolo da aliança, ela exigia obediência. Ela normatizava a vida do povo na terra. Se você quiser permanecer na terra, pratique. Deuteronômio 6, né? Leis, mandamentos, estatutos, juízos que hoje te proponho para tu, teu filho e o filho de teu filho, para que pratiques na terra que passas a possuir. Ou seja, pratique para que você permaneça na terra. Então havia um aspecto normativo da lei circunscrito ao povo na terra. Na medida em que há uma desconfiguração disso, há uma desobrigação da obediência. Eu não sou judeu e não estou em posse da terra. Por que deveria eu estar debaixo de um símbolo, de um código que diz respeito a um povo em determinada circunstância? Então, a lei ela tem um aspecto normativo, mas ela tem também um aspecto pedagógico. Expressar a hediondez do pecado apontando para Cristo. É muito possível que alguns de vocês já tenham visto e eventualmente até usado os 10 mandamentos como gancho evangelístico, para mostrar a incapacidade do ser humano em praticar o mínimo daquilo que expressa a lei eterna de Deus, né? Os 10 mandamentos. É impossível, você é incapaz disso, né? Para apontar então a suficiência de Cristo. É o que Paulo fala: a lei é boa, a lei é boa. Queridos, o fato de eu não dever praticá-la não quer dizer que ela se tornou ruim. Essa ideia de jogar fora, rasgar, não pregar a lei de Deus, isso não faz sentido nenhum.
que nós temos que saber é pregar corretamente essa lei para não subjugarmos o povo a uma lei que Deus não requer daquele povo. Ok? Então, nesse sentido, o que de Cristo, ou o que a obra de Cristo faz em relação à lei para com o cristão? A lei continua revelando o caráter de Deus, a lei continua apontando para o ímpio, ok? A pessoa de Jesus, mas não estamos debaixo dos aspectos normativos da lei, né? Aquele código ou símbolo da aliança do Antigo Testamento, nós não estamos sujeitos a isso. Por quê? Muito bem. Porque não estamos mais debaixo da lei, Romanos 6,14, sim da graça. Romanos 7,6, libertados da lei, essa lei tem a caducidade. Cristo já satisfez as exigências da lei, né? Ele morreu para resgatar os que estavam sobre a lei, ele aboliu a lei dos mandamentos, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, a lei converge para Cristo, e mais um monte de coisa aí que aponta que esse Jesus satisfez. É por isso que então Paulo usará o termo, né, katergel, né, libertar, tirar da escravidão, quando ele fala que nós somos libertos do ritualismo da lei e das suas exigências. Nós somos libertos disso. Não estamos debaixo dessa lei mosaica. Sabe o que é interessante? Normalmente, no Novo Testamento, quando usa-se a palavra lei com alguma implicação ou demanda da parte do cristão, ela nunca vem sozinha. Porque lei, de novo, lei é quase uma entidade própria, né? A gente falar lei, a gente está pensando em quê? A lei mosaica, né? Quando diz respeito ao cristão, ela é chamada lei de Deus, lei do Senhor, lei de Cristo, lei do Espírito, lei da fé, lei perfeita, lei da liberdade, lei régia segundo as Escrituras, lei da minha mente, lei do amor. Por que não só lei? Justamente para que não haja confusão na mente do cristão de a qual lei este indivíduo está submisso. Dizer que não há lei na graça é um equívoco. Não crer na existência de lei na graça é libertinagem. Agora, que lei? Não é a mosaica. São os preceitos, os mandamentos do Senhor, os imperativos da mutualidade cristã que recaem sobre todos os cristãos. Muitos desses expressam a lei mosaica. Muitos, tá bom? Muitos expressam. E estamos submissos a esses não por causa da lei mosaica, mas por causa da repetição deles no Novo Testamento. Apenas um início de conversa, em algum momento os irmãos discutem um pouquinho mais, né? Existe uma lei moral eterna de Deus. Você pode chamar a sua lei eterna, que seja, né? Talvez evitando o moral para não cair naquela visão tripartida da lei, né? A moral, civil e cerimonial. Mas há uma concordância de muitos, como eu mostrarei, inclusive em alguma outra palestra, de muitos dispensacionalistas com respeito a essa lei. Pode ter sido expressa na lei mosaica, bem como foi expressa em muitos dos mandamentos do Novo Testamento, né? É aquilo que reflete o caráter santo, justo, bondoso de Deus, né? Essa lei que foi gravada no coração do homem e como imagem e semelhança de Deus, e então lhe dá consciência, alguma consciência, claro, turvada pelo pecado, de certo e errado, bem e mal, justiça e injustiça. Ela está explícita na lei mosaica, mas não restringe-se a ela, uma vez que a lei mosaica é símbolo de uma aliança debaixo da qual nós não estamos. Os 10 mandamentos expressam uma boa síntese desta lei moral eterna de Deus, ok? Então, o cristão, né, nessa descontinuidade entre os testamentos, o cristão ele não está debaixo da lei mosaica, ok? Agora, obviamente, naquilo que o Novo Testamento repete, aquilo que ele explicita ou amplia, praticamos, não por ser lei mosaica, mas por ser lei do Senhor a todo cristão. Então, é característica, é sine qua non do dispensacionalismo, essa compreensão clara, bem definida, não cinzenta, não nebulosa, entre o que continua e o que descontinua entre os testamentos. Ok? Caminhando um pouquinho mais aqui,
uma distinção entre Israel e igreja, uma distinção significativa entre Israel e a igreja. Aquilo que provavelmente alguns de vocês conhecem do dispensacionalismo clássico, né, a primeira geração, eles faziam uma distinção radical entre Israel e a igreja, afirmando que existiam dois povos de Deus. Ainda bem que isso foi corrigido. Crer na existência de dois povos de Deus não faz sentido, teologicamente falando. Há um único povo de Deus, único, que transcende o Antigo e o Novo Testamento. É o povo de Deus com o qual ele está lidando desde Gênesis e só terminará ali em Apocalipse, né? Ou depois de Apocalipse, na eternidade. Isso não quer dizer que esse povo tenha uma mesma identidade, ou seja, composto de um único tipo de pessoas. Eu quero defender a ideia de um povo só com identidades distintas. Quero recomendar muito esse livro, Dispensationalism and the History of Redemption. A dispensacionalismo é a história da redenção. É uma compilação de artigos de diversos autores dispensacionalistas. Sensacional esse livro, muito equilibrado, teologicamente, exegeticamente, muito bem amparado, tá bom? E ele corrige, a meu ver, algumas percepções equivocadas de dispensacionalistas quanto a essa visão radical, separatista, de um povo chamado judeu, um povo chamado igreja, e eles não têm absolutamente nada a ver, são dois povos distintos. Olha o que uma parte desse livro diz. O dispensacionalismo reconhece que a igreja é o corpo de Cristo, que a evangelização mundial é uma responsabilidade corporativa, que a dotação espiritual é descrita através da analogia com o corpo humano, e que a santificação ou crescimento na piedade ocorre no contexto da igreja. A importante distinção entre Israel e a igreja está enraizada na realidade de que ambos são corporativos. Israel não é apenas um grupo de indivíduos que se relacionam com Deus. É uma nação composta de famílias, clãs, tribos, vilas e comunidades. Da mesma forma, a igreja é um corpo composto de muitas partes. O dispensacionalismo reconhece que uma distinção entre Israel e a igreja não nega a unidade de um povo de Deus, salvo somente pela graça através da fé somente em Cristo somente. Os primeiros dispensacionalistas às vezes faziam uma distinção muito nítida ou muito radical entre a igreja e Israel, entre o povo celestial e o povo terreno. De acordo com Riley, qualquer dicotomia aparente entre propósitos celestiais e terrenos não é atual. Talvez uma das coisas mais legais de sistemas teológicos é a possibilidade do seu desenvolvimento. Teologia histórica, teologia dogmática. Quando você olha ali para os 4, 5 primeiros séculos da era cristã, especialmente os 4, há um desenvolvimento da cristologia impressionante. Impressionante. Por meio dos credos, por meio dos tratados teológicos da patrística, desenvolvendo, desdobrando aquilo que a Escritura havia dito. Mas a Escritura, como eu disse, não se propõe a ser um livro de teologia sistemática. Ela não é um livro com premissas e desdobramentos. Não é isso. Ela é a revelação do caráter de Deus e dos seus desígnios. O que a teologia vai fazer é encadear isso e desdobrar em âmbitos, em ideias bem mais amplas. A boa teologia sistemática é aquela que reflete a boa teologia bíblica. Nunca contrária a ela. Nunca contrária a uma boa exegese. Ok? Então, alguns lá atrás afirmaram que Deus tem dois povos, com dois destinos, com dois tratamentos totalmente diferentes. E para ser sincero, isso criou algumas compreensões meio bizarras do futuro. Né? Quase que dois condomínios na eternidade, um condomínio judaico e outro gentílico. Né? A gente está na mesma cidade, mas em condomínio separado, porque afinal de contas somos dois povos totalmente diferentes. Ou uma quase ideia, não que alguém tenha afirmado, um quase aniquilacionismo judaico no fim dos tempos. Se é simplesmente terreno, né, quase uma visão meio testemunha de Jeová, né, do futuro. Isso não faz sentido nenhum, pessoal. Deus tem um único povo, Antigo e Novo Testamento. No entanto,
com identidades distintas. Você quer ver um exemplo? Ele é um pouco pobre, mas talvez te ajude a entender. Todos nós aqui somos povo brasileiro, não é verdade? Quem tem aqui RG emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte? Pernambuco, São Paulo. Tem alguém do Rio Grande do Sul aqui? Goiás, Amazonas. O fato de termos certidões de identidade distintas, emitidas por estados distintos, pertencemos ao mesmo povo brasileiro, nação brasileira, estamos debaixo de uma mesma federação, a uma única união. Há um único povo de Deus. Como é que ele é composto? Como esse conceito é desenvolvido ao longo da Escritura? Queridos, eu já tenho a nítida certeza que eu não vou dar conta de terminar. Então, meu último ponto, assim, eu não fico preocupado aqui em acabar correndo, né? Eu deixo para o início da minha próxima palestra, se não tiver problema, Ariel, tudo bem? Então, o conceito doxológico da história eu deixo para a minha próxima palestra, assim eu não corro aqui, tá bom? Mas como é que o conceito de igreja é desenvolvido? Né? Aqui a minha preocupação é essa distinção de igreja. A Efésios 2, 11 e 12 fala da existência do povo judeu que estava perto e o gentio que estava longe. Ok? Aí Paulo diz que Cristo evangelizou a paz, derrubando o muro da indiferença, tornando esses dois agora um só homem. Uma nova realidade, um novo corpo chamado igreja. Tá bom? O fato da igreja ser uma nova realidade não quer dizer que constitui um novo povo. Tá bom? Agora, quem é o povo? Quem é o remanescente fiel? Quem é o verdadeiro israelita? Lembra da expressão verdadeiro israelita? Não é simplesmente aquele que é circuncidado no corpo, mas aquele que tem um coração circuncidado. Né? Isso é Deuteronômio 30. Deuteronômio 30 já fala da circuncisão do coração. Ok? O Paulo vai dizer então que a igreja é essa turma aqui de judeus e gentios convertidos. Né? Como ele fala lá em 1 Coríntios 10, 32, não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. E você deve se lembrar que no argumento maior de Paulo, que ele começa em 1 Coríntios 8 e finaliza no 11:1, é sobre comer ou não carnes sacrificadas a ídolos. Em que eventualmente judeus poderiam estar escandalizados, gentios poderiam estar escandalizados, bem como cristãos escandalizados. Cristãos que vieram do contexto do paganismo. Por isso que ele fala, fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos, fiz-me judeu com o judeu para ganhar o judeu. Não quer dizer que Paulo adotou uma prática pecaminosa judaica, legalista. Não. Mentalidade, pensar como um judeu a fim de alcançar o judeu. E quem é a igreja? Essa comunidade de judeus, gentios, seja lá quem for, convertido ao Senhor Jesus. Né? Por isso que Paulo vai dizer lá em Gálatas, em Cristo não há judeu, gentio, escravo, livre, homem, mulher. Não quer dizer que perde a identidade, tá? Outro parênteses aqui, a hermenêutica homoafetiva, ela constrói parte do seu argumento a favor da homossexualidade, dizendo que em Cristo não há homem e mulher. Como se agora, salvo por Jesus, viramos um terceiro gênero, um híbrido ou uma incógnita, sei lá. Isso não tem nada a ver. É que estar em Cristo, pouco importa se você é homem ou mulher. Você não é salvo, você não está em Cristo por causa do teu gênero. Ok? Mas porque você está em Cristo, porque você teve fé em Jesus. Então essa é a igreja. Um verso bastante, um texto, né? Mas eu vou pegar só um verso. Capítulo 3 todo de Paulo, até o verso 10, 11 ali, é fundamental para a gente entender essa distinção, essa novidade chamada igreja. Mas em Efésios 3, Paulo fala da dispensação do mistério, que é a igreja, tá? É a igreja, ali o contexto é a igreja, e ele vai dizer, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Tá? Gente, uma exegese muito rápida, tá? Isso aqui certamente demandaria muito mais tempo. Quem são essas outras gerações? Tempo passado, Antigo Testamento, né? A turma lá de trás. Não foi dado a conhecer. É interessante que o verbo gnorizo,
ele dá a ideia de um conhecimento fruto de familiaridade, experiência própria, contato com um objeto conhecido. Né? Não foi dado a conhecer para a geração passada. A geração passada não tinha qualquer contato com uma determinada informação. Tá? Não sabia sobre. E, portanto, obviamente, não tinha como esperar por aquilo. Né? Como foi dado agora, que é um advérbio de comparação, esse agora é uma pontuação temporal neotestamentária, né, do Novo Testamento para cá, foi revelado. O termo aí é apocalíptico, né, descortinado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Qual é o contexto aqui? Que significado essa palavra mistério tem aqui? A palavra mistério tem muitos significados. Às vezes coisas desconhecidas ou ainda não reveladas, fala sobre o mistério de Deus. Cristo é o mistério no Antigo Testamento, né, bastante sobre Cristo, mas fala também sobre a igreja. A igreja é uma novidade neotestamentária. A turma do Antigo não tinha esta informação, portanto não podia esperar por ela. Onde é que nós vemos isso na teologia de Paulo em Efésios? Lembra do homem que estava perto e o homem que estava longe, o muro de separação que Cristo pôs abaixo ao evangelizar paz? Nunca judeu imaginaria se vendo, adorando o mesmo Deus com gentios. Lembra que na composição do templo de Herodes havia ali o pátio dos gentios? Eles não tinham acesso pleno no templo. Lembra da samaritana que veio de uma vertente judaica bem antiga, tinha resquícios, que tem sérios problemas com os judeus? Lembra por diversas vezes que o judeu, o próprio Paulo usa essa expressão, né? Nós judeus de nascimento, não pecadores por natureza. O judeu lá de Romanos 9, que Paulo fala, nós pertence às alianças. A nós pertence os oráculos de Deus, os patriarcas. E agora esse judeu se vendo, adorando a Deus no mesmo lugar que o gentil, e para piorar a situação, Paulo vai dizer que esses gentios, na economia de Deus, são co-herdeiros dos judeus, são membros do mesmo corpo, coparticipantes. Pessoal, isso é simplesmente insanidade teológica para um judeu. Pensar ele junto de um gentil. Então, o que quer dizer aquele mistério ali? A igreja. Essa realidade de um novo homem feito em Cristo Jesus, que junta judeus e gentios. Essa é a ideia aqui de Paulo em Efésios capítulo 3, verso 5. Muito bem, caminhando aí para o nosso final. Diante disso, como é que olhamos então para os usos da palavra Israel no Novo Testamento? Essa é uma grande discussão, né? Se nós olhamos para Israel como nação, etnia, povo veterotestamentário, né, o povo de Deus ali, ou nós olhamos para a igreja? Será que nós, cada vez que lemos Israel ali, devemos olhar para a igreja? Olha que interessante, todas as ocorrências da palavra Israel estão aqui nesse gráfico. São 67 vezes em 66 versos. Há uma boa ocorrência nos evangelhos, sempre falando do judeu, povo de Israel, nação. Esta também é a realidade em Atos, especialmente nas pregações. Aí você tem Romanos, as 10 ocorrências, todas elas ocorrem, absolutamente todas, entre Romanos 9 a 11, daqui a pouco eu já mostro Romanos 9 a 11. Você tem 1 Coríntios, capítulo 10, que é aquele contexto nem para judeu, nem para gentil, é o contexto da distinção do gentil para com o judeu. Você tem 2 usos em 2 Coríntios, tal. Em Hebreus você tem 3 usos, os 3 usos ligados à nova aliança que Deus estabeleceu com a casa de Israel lá atrás. Muito bem, e aí chegamos então em Gálatas capítulo 6, verso 6, que diz: paz e misericórdia seja sobre todos e sobre o Israel de Deus.
Alguns vão interpretar esse Israel de Deus como sendo uma menção à igreja como Israel de Deus. Agora, isso não faz sentido. Por uma questão exegético-teológica muito simples em Gálatas. Qual é o argumento de Gálatas? Justificação pela fé ou justificação pelas obras? Porque muitos judeus convertidos estavam cedendo à pressão dos judaizantes ao se deixarem levar pela prática da lei para obterem a sua justiça diante de Deus. É como se Cristo não bastasse, Gálatas 3. Né? Vocês começaram tão bem no espírito, e agora vocês estão decaindo, voltando a praticar a lei. Isso não faz sentido nenhum. Né? Mas existe um povo judeu convertido. Então, paz seja sobre todos. E aí é interessante que Paulo usa um cai, né, um conectivo ali, que pode ser muito bem traduzido, e sobre o Israel de Deus, distinguindo o dos outros. Esse Israel de Deus é o judeu convertido, não é a igreja. Mas esse judeu convertido, que continua sendo Israel, que demonstra ser o verdadeiro israelita, que Paulo tratará várias vezes em Romanos, este também está na igreja. Então paz sobre todos aqueles que vivem de conformidade com isso, inclusive e também sobre Israel de Deus, porque os gentios já viviam isso, o judeu não necessariamente. Então a preocupação de Paulo é uma saudação sobre todos que vivem de conformidade com aquela lei, com aquela regra, né? Inclusive os judeus convertidos que não estavam cedendo às pressões do judaísmo, do judaizante. Okay? Todo o argumento é montado em Gálatas em cima disso. É por isso que no capítulo 2 ele fala daquela experiência que ele teve com Pedro, de repreender Pedro. Então Israel de Deus não é a igreja. O Israel de Deus é o judeu convertido que pertence à igreja e não deixou de ser judeu. Ok? Etnicamente, racialmente, ele não deixou de ser judeu. Assim como o Helder não deixou de ser gentil. Né? Eu não adoto uma nova identidade nacional. Certamente eu tenho uma nova cidadania agora. Ok? Filipenses 3. Eu tenho uma nova cidadania celestial. Mas em termos temporais, eu não deixei de ter isso. Então há uma distinção significativa entre Israel e a igreja, e um não é o outro. Tá? Só para finalizar, quando nós olhamos para Romanos 9, né, Romanos 9 fala da eleição pactual passada, Romanos 10 fala da rejeição presente, do enxerto dos gentios. Aquilo que Deus vinha dizendo desde do Antigo Testamento, nós experimentamos agora na prática, na realidade. Os gentios sendo alcançados pela graça de Deus. Né? Veio para o seu, mas os seus o rejeitaram. Portanto, ele foi buscar ovelhas de outro aprisco. Lembra que Jesus fala? João, embora sendo um evangelho especificamente judaico, fala muito sobre os gentios, muito. As ovelhas do outro aprisco. Isso é Romanos 10 e Romanos 11. Aguardamos uma redenção, uma restauração futura. Né? Como Paulo diz, quando então virá um Salvador e todo Israel será salvo. É algo que aponta lá para frente, né? Que Paulo desenvolve a ideia da rejeição, quando isso aconteceu, a ideia da correção, quando isso acontecerá. Ele cria aquela figura bem interessante, né? Da oliveira com os ramos naturais que são os judeus, os ramos enxertados que são os cristãos, tudo baseado na raiz e na seiva, que é a aliança de Deus, as promessas de Deus com Abraão. Como eu falei, o último sine qua non eu deixo para o início da próxima palestra, até para não cansá-los mais do que já cansei até aqui. Obrigado, queridos. Agradecemos, pastor Helder, mais uma vez. E vamos para a nossa sessão de perguntas. Pastor, a minha pergunta é relacionada ao que o senhor falou da continuidade da salvação. E eu queria saber se o senhor vê alguma, na progressividade da revelação, mudança no conteúdo da fé, ou se o conteúdo da fé sempre foi Cristo. Muito legal. Ótima pergunta. Você pode fazer um exercício. Nunca
É só pôr para gravar aqui, vocês estão gravando também, depois eu pego ali, né? Eu gravo a palestra e esqueci de gravar as respostas também. Ao longo de toda a Escritura, dois únicos são os objetos válidos da fé. Dois únicos. A divindade e a palavra de Deus. Ponto final. Você não tem fé em circunstâncias, você não tem fé em pessoas, você não tem fé em coisas. Tá bom? Apenas na divindade e na palavra de Deus. Nunca houve mudança de conteúdo do objeto da fé. Nunca houve mudança de objeto da fé. Isso não quer dizer que todas as informações sobre o objeto da fé tenham sido dadas de uma única vez. Desde quando há a promessa da semente da mulher? Desde Gênesis 3. Então, sempre a semente da mulher foi o conteúdo redentor. Portanto, em termos de redenção do pecado, nunca pode ter existido outro objeto senão a semente da mulher. Descobrimos o seu nome no Novo Testamento. Descobrimos a sua feição no Novo Testamento. Então, o objeto da fé em termos redentores sempre foi Cristo Jesus. No entanto, a fé ela não tem aspectos exclusivamente redentores. A palavra fé ela tem três principais conotações ou três principais usos ao longo da Escritura. Você tem fé no sentido salvífico, tá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, tá bom? Efésios capítulo 2, verso 8. Tá? Então, fé em sentido salvífico, redentor. Há, no entanto, um sentido relacional ou vivencial. Sem fé é impossível agradar a Deus. O meu justo viverá por sua fé ou fidelidade. É aquele viver ou caminhar com Deus ao longo da jornada. Tá? O crer nas promessas de Deus com respeito a uma restauração futura, com respeito a um livramento, uma libertação, uma determinada provisão. A fé era requerida, tá? Mas não é no mesmo sentido salvífico. E há um outro sentido, ele é predominantemente neotestamentário, que é um conjunto doutrinário. Tá? Quer dizer o quê? A fé de uma vez por todas entregue aos santos. A fé evangélica, Filipenses 1, Judas 3 e tantos outros. Atos 6 fala que muitos sacerdotes abraçaram a fé. Então, em termos redentores, a fé nunca se apartou de Cristo. Nunca. Isso não quer dizer que o único objeto que Deus demanda a fé seja Jesus. Porque em termos vivenciais, relacionais, Ele demanda a fé para caminhar com Ele. Enoque andou com Deus, viveu pela fé. Em termos vivenciais, tá? Então, em termos redentores, o objeto nunca mudou. Nunca. Agora, em termos relacionais, às vezes era uma promessa de um livramento, tá? Numa provisão, numa vitória sobre os inimigos, em alguma promessa de Deus, tá? Deixa eu ver se eu concluí a resposta. Acho que sim. Se eu lembrar mais alguma coisa, eu volto. Eu tinha lembrado de alguma coisa, acho que era importante. Se durante a outra resposta eu lembrar, eu volto a falar. Complementando essa primeira pergunta, o que eu quero saber é assim, afirmar que o conteúdo da fé, no sentido salvífico, ele se modifica, se isso se enquadra naquilo que o senhor chamou de herético. Se nós modificarmos, você está falando a gente, não a Bíblia. A Bíblia não pode modificar. Não, eu estou dizendo assim, nós afirmarmos que o conteúdo da fé muda à medida que a revelação progride. A fé no sentido salvífico. Joia. Volto a essa resposta. A Bíblia nunca modificou o conteúdo ou o objeto da fé salvadora. Nunca. Nós podemos modificar, mas a Escritura não modificou. O fato de modificarmos não quer dizer que seja salvífico. Então, eventualmente, alguém pode dizer que o indivíduo tinha que ter fé na promessa de Deus. Não, era uma promessa genérica. Não existe promessa genérica de Deus. O
fato de eu não saber o nome de alguém não quer dizer que esse alguém não exista ou que não venha no momento. Tá? Então, escrituristicamente, nunca houve mudança do objeto. Nunca, nunca. Se nós mudamos o objeto da fé em termos salvíficos, aí eu diria que estamos produzindo uma heresia. Isso para mim está totalmente fora da Escritura. Totalmente. Não, o judeu ele era salvo pelo sacrifício do animal. Não. Ele era perdoado pela crença no kefar, no cobrimento dos seus pecados. A mesa da propiciação. O seu pecado era coberto. Na crença de que havia uma provisão divina transcendente, maior do que aquele simples sangue animal. Ele tinha toda a compreensão disso? Não, porque a revelação é progressiva, mas ele tinha o suficiente para reagir adequadamente ao que Deus demandava dele. Nunca nenhum judeu foi salvo senão por Cristo. Nenhum. É até interessante, o conceito de propiciação, que é central na substituição penal de Cristo, lá em Romanos 3, 24 a 26, Paulo usa a palavra propiciação, hilastério, que é um conceito que vem desde lá de Levíticos 16, a mesa da propiciação. Quando Davi ora, quando ele canta, bem-aventurado o homem cujo pecado é coberto. Coberto em que sentido? Escondido? Não. Coberto, propiciado, teve a ira divina aplacada contra ele. E o único sacrifício final capaz de aplacar toda a ira divina é Cristo Jesus. Tipificadamente, lá atrás, pelo Cordeiro. Mas com informação suficiente de que viria um dia o Cordeiro final. Então, o objeto salvífico da fé nunca pode ter mudado. Nunca. Isso não quer dizer que não tenham crescido na compreensão do nome, da forma de morte, da ocasião de ressurreição, embora já tivéssemos profecias. 1 Coríntios 15, que ninguém se aparte desse evangelho, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então, é isso. A Escritura nos testemunha a morte e ressurreição de Cristo. E lembre-se, 1 Coríntios é uma das primeiras cartas de Paulo, e o conceito ali de Escritura não tinha sido ainda tão desenvolvido pela amplitude do Novo Testamento como o é em 2 Pedro 3 e com alguma ideia ainda embrionária em 2 Timóteo 3. Escritura ali em 1 Coríntios 15 é Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento retrata profeticamente a morte e ressurreição de Jesus. Pastor, eu queria só pedir para o senhor ampliar a expressão, a palavra coberto, os pecados no Antigo. Minha dúvida é, os pecados foram de fato perdoados ou somente cobertos e perdoados em Cristo? Esta é a dúvida. Joia, deixa eu abrir só o material aqui. Bem, como é que a ideia é construída ali em Romanos? Você tem desde o 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Muito bem. Aí então chegamos no 23, que é o central para nós, Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Todos quem? Toda a humanidade, ali embrionariamente, seminalmente, federativamente em Adão, Romanos 5,12. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ok? A redenção aqui, a politropos, ela dá a ideia de uma libertação mediante pagamento de um débito. Fomos sequestrados, estávamos presos no domínio de alguém. Ele foi lá e pagou o preço da nossa liberdade. Muito bem. A quem Deus propôs, é interessante que no Novo Testamento esse verbo propor, ele acontece exclusivamente na voz média. Deus propõe para si mesmo o preço. Há uma discussão histórica, do a quem Cristo pagou o preço da redenção, ao diabo, ao inferno. Não, Deus pagou para Deus, porque quem precificou a nossa redenção foi Deus, não foi o diabo. A gente acha que o diabo é o síndico do inferno. Não, ele é inquilino no inferno, ele é síndico, ele também é inquilino lá. Bom, a quem
Deus propôs no seu sangue como propiciação, expiação, mediante a fé para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. É nesse ponto aqui que eu queria chegar. Bom, o termo pilastério, propiciação, quer dizer expiação, cobrir, aplacamento. Isso vem lá do Antigo Testamento, a ideia de cobrir, expiar, que você, pelo derramamento do sangue na mesa da propiciação, na tampa, o que acontecia? Aquele sangue derramado cobria o pecado, aplacava a ira divina. Essa é a ideia de propiciação. Nós decoramos João 3,16. E o 36? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê já está condenado, porque sobre ele permanece a ira divina. Mortos nos nossos delitos e pecados, estamos na rota de colisão do furor da ira de Deus. E essa ira permanecerá até que ela seja aplacada. Como é que ela é aplacada? Pela propiciação, mediante a fé em Cristo. Muito bem, aí chega nesse ponto que é a tua pergunta. Tudo bem até aqui? Na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Qual a ideia de deixando impunes? Na nossa mentalidade de impunidade brasileira, é a ideia de fazer de conta que nada aconteceu, deixa a vida correr. Mas essa não é a ideia de impunidade. A ideia aqui é suspensão de penalidade, não remoção dela. Deus suspende no tempo a punição até que chegasse aquele em quem essa punição seria desferida. O que acontecia com o sacrifício judaico no Antigo Testamento? Eles eram suficientes para trazer um perdão temporal, mas na medida que o povo cria numa provisão do cordeiro lá na frente, aquela provisão temporal expressava a convicção numa redenção eterna, numa provisão futura. O que acontece com o pecado do povo no Antigo Testamento? Se todo pecado só pode ser expiado em Cristo, Deus deixa suspenso esse pecado até que a propiciação venha. Quando veio, esses pecados estão perdoados. A redenção, ela acontece na esperança. Muito cuidado, vou dizer o que eu falarei aqui. Mas Paulo diz em Efésios 1 que o Espírito é o penhor da nossa redenção. Penhor é a garantia de uma quitação futura. Quando você chega em Romanos 8, você percebe que nós ainda não experimentamos de todos os efeitos da redenção. Quando Ele se manifestar, então nos apropriaremos de toda a redenção que nos está prometida. Por isso que precisamos da fé como conteúdo da esperança. Mesma coisa do judeu lá atrás. Mesma coisa, só que ele olhava para o sacrifício do animal como algo provisório, suficiente para perdoar aquele pecado de desobediência presente, insuficiente para redimi-lo por todo sempre, na esperança de que um dia viria o sacrifício perfeito que então o redimiria para todo sempre. Essa é a ideia do deixado impunes pecados anteriormente cometidos. Deus suspende a pena até que venha aquele que é o único capaz de pagar por aquela pena, para que em vindo fosse depositado nele, ele cobrisse ou aplacasse a ira divina e aqueles pecados eram desfeitos. Tudo bem? Pastor, ontem o senhor tratou sobre... Não, ontem, já passou essa dispensação. Estou brincando, fala aí. Sobre chave hermenêutica e certo cuidado com ela. Hoje o senhor apresentou uma chave, e que me pareceu todos os textos bíblicos e bem coerentes. Então, só para o senhor desenvolver mais essa questão das chaves hermenêuticas e como fazer quando ela é numa abordagem mais continuista, que se for bíblico a gente deve ter e descontinuista. Lembra que eu falei que na ideia da analogia à escritura, que a Bíblia é a sua melhor intérprete? Eu creio que Deus deixou na sua palavra o meio pelo qual devemos entendê-la. Por exemplo, para mim, meu gênero literário favorito é narrativa bíblica. Até minha dissertação de doutorado deve caminhar para essa área,
Eu creio que o Salmo 78 é a chave hermenêutica da narrativa. A temporalidade passada, presente e futura expressa no Salmo 78. Então, o que eu quero dizer com chave hermenêutica? É a lente pela qual nós devemos ler um determinado texto, um determinado tema, um determinado gênero. Então, como é que eu devo ler a lei sob a ótica cristã? Porque Cristo já veio, eu não sou judeu, não estou no Antigo Testamento. Há uma chave hermenêutica, que foram aqueles textos e muitos outros que poderíamos usar. Então, essa é a ideia de chave hermenêutica. A lente pela qual nós lemos, interpretamos, entendemos ou praticamos textos, temas ou gêneros da Escritura Sagrada. Numa perspectiva continuista, a chave hermenêutica, por exemplo, seria uma continuidade irrestrita do povo de Deus, tal qual o judeu foi no Antigo, assim é a igreja no Novo. Isso é uma lente hermenêutica. Pessoal, outro parênteses aqui, vocês viram que eu gosto de parênteses, né? Acho que me reprimiram no colégio, que eu não podia usar parênteses, né? Mas um parênteses aqui. Talvez uma das maiores ingenuidades que existe no diálogo, na discussão, no debate, você pode usar a palavra que você quiser, teológico, é discutir resultado de teologia. Mas eu discordo de você. E destrói o cara porque não concorda com um ponto. A discussão está no pressuposto. Em que você acredita, se você for coerente e consistente, é resultado do seu pressuposto. Conhecer de onde você parte é mais importante que de onde você chega. Porque eu só terei condições de lidar com onde você chega se eu souber de onde você partiu. Eu tentarei te ajudar a avaliar se o seu caminho foi correto, foi coerente. Eu digo o seguinte para os meus alunos, né? Você pode pensar no que você quiser, se você é coerente, é outros 500. Coerência não é uma virtude do nosso tempo. Não é. Eu dou aula de teologia sistemática há muitos anos, 15 anos. Não é minha matéria preferida. Eu sou exegeta, eu sou teólogo bíblico. Eu brinco que eu faço bico na teologia sistemática, mas por quê? Porque eu quero ajudar esses alunos a desenvolverem coerência, serem coerentes no que eles fazem. E então, o seu pressuposto é fundamental. Você pode discordar de perspectivas continuistas. Não é um problema você discordar. Mas com base em que se propõe a perspectiva continuista? Numa estreitíssima relação entre Israel e a igreja está embrionariamente em Israel. Então, isso vai ter desdobramentos. Você pode não gostar, você pode não concordar, mas o indivíduo está sendo coerente. Eu falo isso sem qualquer medo. Eu não aplaudo concordância, eu aplaudo coerência. Uma das melhores matérias, se não a melhor matéria que eu tive no doutorado até hoje, foi com um dos maiores gramáticos de hebraico e aramaico nos Estados Unidos, Miles Van Pelt. Genial, sensacional, mas com o qual eu concordei muito pouco. Aplaudo, porque ele é coerente, mesmo que eu não concorde. A gente tem que parar com essa infantilidade nossa evangélica de que nós só somos amiguinhos de quem concordamos. Não. Nós eventualmente estaremos ligados a pessoas que são coerentes, mesmo que discordemos delas. Se não há heresia, e sejamos sinceros, a matriz da ortodoxia é muito maior do que o nosso ponto de vista dela. A gente tem que entender isso, queridos. Porque senão nós caímos numa mentalidade sectária, caímos numa mentalidade partidarista que não expressa a irmandade em Cristo. Então, eles partem de pressupostos diferentes, como, por exemplo, uma não distinção entre Israel e igreja. Logo, seus argumentos serão diferentes. Eu lembro de ter uma conferência em Fortaleza, alguns anos atrás, pela Vida Nova. Fizeram uma pergunta, eu dei uma resposta. Imediatamente após a resposta, chega um rapaz e diz: mas eu queria ver se o fulano de tal estivesse aqui. Ele teria respondido diferente. Claro, ele parte de outro pressuposto diferente. Deu até vontade de falar para o rapaz, só cuidado para não expressar sua ignorância tão abertamente assim, É óbvio que a opinião seria diferente, o pressuposto é diferente. É óbvio, seria, imagina, partimos de lugares diferentes, chegamos no mesmo ponto. Um de nós foi incoerente. Então, prezem pela coerência, tá bom? Prezem pela coerência e sejam amigos de coerência, não apenas dos concordantes, tá? Não apenas
feita por alguém que está assistindo online a conferência. Ele pediu para o senhor falar um pouco sobre o conteúdo da fé dos ninivitas. O senhor expressou esse conteúdo relacionado a Cristo, o objeto da fé, Joia. e ele pede essa expansão. Joia. Duas questões. Primeiro, embora Jonas seja um material profético, ele partilha de um gênero narrativo. E a narrativa bíblica, por natureza, ela é seletiva. Ela não descreve absolutamente tudo. Ou nós achamos que Jonas ocorreu na mesma velocidade com que lemos o texto? Na verdade, esse é um problema que a gente tem na leitura de narrativa, né? A gente acha que Jesus foi de Cafarnaum para algum outro lugar na mesma velocidade com que a gente lê o texto, né? Então a narrativa ela é seletiva. Ela é seletiva. Ela não traz todas as informações, mas ela traz o suficiente para o leitor entender a narrativa. Bom, qual é o objeto da fé dos ninivitas? A pergunta não é essa. A primeira pergunta é: qual a mensagem que foi pregada que levou os ninivitas à fé? Arrependam-se. Nós temos um resumo da mensagem. E o arrependimento estava implícito nessa mensagem. Não, implícito não, explícito. Escancarado. Arrependam-se, pois Deus trará o seu juízo. E eles se arrependem dos seus pecados, crendo no Senhor Todo-Poderoso, no Deus que intervinha no tempo e no espaço, e eles creem. Então, a fé deles é nesse Deus. Nós não temos o todo da mensagem, mas o suficiente para entender que eles tiveram fé, foram libertos daquela destruição temporal e implicou no arrependimento do povo. Então, se ela apontava para Cristo, nós não temos essa informação. Nós vemos ali uma libertação temporal de destruição, mas que implicou em arrependimento. Então, o arrependam-se ali para mim é muito forte, né? Você deve se lembrar de tantos outros textos, né? Quando o judeu ali em Atos 2, né? E agora o que fazemos? O que Pedro fala? Arrependam-se. O arrependimento implicava numa pronta consciência de indignidade diante de Deus por ter feito algo que feriu o padrão de Deus. Então há um reconhecimento na redenção que só Deus poderia prover. Nós não temos qualquer informação cristológica ali daquele texto, mas nós temos dois personagens fundamentais, né? Um personagem e um conceito: Deus e o arrependimento requerido. Então, eu queria só, dentro desse contexto, se pode, já que a Bíblia mostra claramente que do menor ao maior arrependeram-se, e no final diz que mais de 120 mil que não sabia discernir entre a mão esquerda e a direita, esses ou são crianças, como eu já tenho escutado de mensagem dessa forma? Há uma certa concordância ali de que possam ser crianças, né? Que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Independente de que ou quem, numa teologia bíblica maior, nós sabemos que quem produz convicção, quem produz convencimento, quem leva ao arrependimento é o Espírito Santo. E aí pouco importa a idade. Porque se nós dissermos que um adulto tem mais condições de ser salvo, porque afinal de contas tem mais entendimento de algo, então essa salvação foi meritória. Uma das belezas da salvação e do convencimento do Espírito é que ele o faz a despeito de qualquer característica pessoal. Creio na possibilidade de conversão de crianças tanto quanto de adultos. Não porque os adultos entendem mais, mas porque o mesmo Espírito agiu sobrenaturalmente em ambos. Um PhD não tem mais condições de ser salvo do que uma criança analfabeta. Porque se nós dissermos que o PhD tem mais condições, a salvação dele foi meritória. Ele foi salvo porque, afinal de contas, entendeu melhor. Então, se for criança, ali que não discerne a mão esquerda da direita, o mesmo convencimento do Espírito foi necessário. A mesma atuação do Espírito. Embora creiamos que o Espírito Santo tem uma presença pessoal no povo neotestamentário, ele nunca deve ter deixado de atuar por todo sempre.
né? Numa perspectiva trinitária da salvação, o decreto da salvação é do Pai, a execução da salvação é do Filho, a efetivação é do Espírito. No Antigo, isso era profeticamente, né? Em antecipação. No Novo, é olhando para trás. Mas se forem crianças ali, se essa é a ideia, e foram salvas, né, deve ter sido necessariamente pelo convencimento do Espírito. Então concluímos que esses 120 mil seria fora do menor ao maior e se arrependeram? Não. Me parece que está tudo junto ali, tudo junto. Porque daí o diálogo final ali de Jonas 4 é sobre a destruição da cidade, né? Por acaso você não tem um mínimo de pena, de misericórdia por uma cidade onde tem 120 mil que não sabem discernir? Me parece que está dentro do pacote.